Júlio. Oi, Ei, boa boa noite! noite, tudo bom? Tudo maravilhoso, que honra ter você aqui, né? A honra é minha. Eu fico feliz de poder estar aqui. Nossa, fiquei bem feliz de você aceitar o convite, Júlio. Você é um profissional que eu admiro muito, estou sempre te seguindo e sempre vendo, né, a forma como você se posiciona, seu A cuidado admiração com é mútua. frases, né? Que alegria. Qual a cidade que você está mesmo? Eu sei que Eu é mais para cima. estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ai, Campo Grande, calor então. Uhum. Perto daquela região que sai na notícia que está pegando fogo lá no Pantanal. Eita, nós. Ah, mas que legal, Júlio. Olha, o pessoal que está chegando aí, eu realmente tenho uma grande honra para mim estar com ele aqui, pela admiração que a gente estava conversando e também pelo tema, né? Nós estamos vivendo aí Setembro Amarelo, que é um apelo que a gente acaba tendo um mês, que eu acho tão pouco, né? Um mês para a gente poder falar de um assunto tão sério. Eu acho que sempre a gente deveria estar falando sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para que a gente possa viver além da dor. A gente sabe que as pessoas estão sofrendo, nós também temos os nossos processos de desenvolvimento pessoal, mas depois que a gente ultrapassa um certo nível de consciência, a gente volta mais rápido e não vive mais as dores dos transtornos, né, Júlio? Então, hoje o Júlio vai contar um pouco da trajetória dele, vai contar alguns casos para gente e também vai dar aí algumas dicas sobre como viver melhor com autoconhecimento, né? Eu acho que eu vou tirar um pouquinho os comentários para poder as pessoas te verem aqui, porque pelo menos eu me incomodo um pouquinho de você não estar sendo visto inteiro. Vamos Ah, assim. sem letrinhas. Sem letrinhas em cima do rosto, né, Júlio? É bom Então, também. conta um pouquinho. Quantos anos você tem mesmo? Tenho 36 anos. Ah, é jovem. Mas vamos lá, né? É que eu fiz 40, então eu tô achando meio tiazona ultimamente. Então quem tem menos de 40, eu acho jovem. Eu tô com uma ideia diferente da idade agora. Parece que cada dia que passa fica mais legal as coisas, né? Então, tá bem agradável a ideia de envelhecer na minha cabeça. Eu concordo contigo. Depois dos 30 foi extraordinário. Eu falei, 40 então vai ser fora do comum, né? Mas me conta um Hum, pouquinho de ti, assim. O que que te levou para psicologia? Olha, exatamente o que me levou para psicologia foi uma tentativa de curso que não deu certo. Minha primeira tentativa como curso de engenharia da computação, tem 2 anos e não fluiu, não gostei, não foi para mim. Foi uma orientação vocacional com uma psicóloga da faculdade que eu fiz engenharia. Concluímos que eu me daria bem na psicologia, no sentido de me sentir bem fazendo, né? E a profissional era boa, porque ela estava certa, né? Eu estou aqui até hoje, estou bem satisfeito com as possibilidades de atuação e o que eu tenho colhido através da psicologia, né? Então foi uma orientação vocacional. Olha só que massa! E você chegou, assim, a atuar logo de cara quando você saiu da faculdade? Esperou um pouco? Como é que foi isso? Olha, eu tive uma experiência com a faculdade bem incomum, porque eu iniciei a faculdade de psicologia em 2004. Só que a minha faculdade era o método PBL, então era o método que nós praticávamos já as soluções de problemas na prática. O que isso significa? Eu não tinha aula, não era ir na aula e assistir aula. Tinha grupos tutoriais e todos os contextos para resolver esses problemas eram estágios, já que a própria faculdade direcionava. Então, Que desde o massa! primeiro semestre, a gente era inserido em postos de saúde, hospitais, presídios, instituições como CAPS, CAPSI, né? E, advindo disso, já ficava sempre mais fácil a gente encontrar estágios extracurriculares também. Então, desde o início da faculdade, eu tive uma experiência muito prática. Então, por exemplo, eu fazia atendimento clínico supervisionado desde o segundo ano de faculdade, desde 2005. Então, quando eu formei, para mim, foi basicamente como uma continuidade, só que fora da faculdade, né? Quando eu formei, eu acabei trabalhando mais na área escolar, que era a área que tinha mais fluido para mim, trabalhar como psicólogo escolar nas escolas, instituições como o Kumon. De lá eu fui para atendimento de casas especiais, como na AMA, na Casa dos Autistas, trabalhando crianças de síndrome de Down, como na Pestalozzi. E dali eu parti para o consultório, para a clínica. Falei, agora eu vou ter um espaço para eu poder atender essa demanda dentro de uma liberdade maior, né, montando uma estrutura.
da forma como eu achava que seria mais adequada, né, para poder com mais liberdade também. É diferente você estar prestando serviço dentro de uma instituição, né, por mais que Uhum. envolva uma boa diretoria, bons profissionais, você acaba encontrando algumas limitações de algumas maneiras. E isso foi em 2010, nessa transição para a área clínica. De lá eu fiquei, estou até hoje. Cheguei a fazer algumas prestações de serviço em município, estado, alguns projetos, mas sempre se agora sem deixar a clínica, né? Então fiz alguns trabalhos na área organizacional, mas sempre com foco na clínica, deixava os projetos de forma secundária, né? Nossa. E como é que foi essa fase de atender? Porque, assim, autismo, síndrome de Down, são casos profundos, né? São questões aí, inclusive, que a sociedade não entende muito bem. Como é que foi ser tão jovem, inclusive, psicólogo nesse tipo de instituição? Olha, foi bem desafiador, na verdade, porque o que que eu percebi? Eu sou uma pessoa muito apegada à ciência, né? Eu gosto muito de entender como as coisas funcionam e valorizo muito a ciência. Então, principalmente na nossa área de humanas, que já tem um certo descaso com coisas que no 2 mais 2 não dão 4, vamos colocar assim, eu sempre Uhum. tentei entender mais a fundo para ver o embasamento daquilo. E mesmo sendo assim, estudando muito nesse sentido, quando você vai para uma AMA, por exemplo, uma casa de autismo, você percebe que o livro não te conta 1% do que é um ser humano daquele, né, com aquelas características específicas. E eu fiquei surpreso no sentido de ver, eu vi o contrário, né, quando eu fui atender, por exemplo, autista, eu esperava atender pessoas limitadas em alguns sentidos, que era o que ficava mais em evidência, né, por exemplo, dificuldade na comunicação, demonstração de afeto, oscilações abruptas de humor, algumas coisas que dificultam o dia a dia dentro de uma normalidade que é considerada no que se exige de um ser humano hoje em dia, né? E lá eu Uhum. senti o contrário. Eu sentia que eles tinham potencialidades e capacidades muito mais amplas que a nossa de perceber, né? Por exemplo, tinha um menino de 8 anos, ele não mantinha contato visual nenhum comigo, não falava nada, mas ele entrava na minha sala, derrubava um negócio, comunicava do jeito dele ali. E depois, quando eu conversava com a mãe, ele abria um pouquinho mais quando a mãe estava próxima, ele percebia tudo. Eu falava, mas como que é possível? Ele nem trocou informação direta comigo, ele nem olhou para mim, ele nem nada. Como que ele percebeu tanta coisa? Às vezes um guri da mesma idade, sem um quadro autista, não consegue ter esse feeling, esse toque, né? E aquilo foi me chamando a atenção. Eu só pisei no freio, senão eu ia largar tudo e começar a ir para a área científica, entrar no mestrado, entrar em tese para querer aprofundar mais no estudo, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Com alta intensidade. Ou você é Sim. o cara que trabalha na rua, ou você é o cara que está dentro do laboratório fazendo experimento ali, ou estudando teorias, no nosso caso, né? Com os Uhum. cientistas. Então foi bem assustador de início, mas bem gratificante de sinal. Tanto é que até hoje vem muito autista para mim por causa desse trabalho, né? Hum. Foi uma coisa que me marcou bastante, eu gosto de fazer lá no consultório. Eu estou com 2 clientes autistas. Nossa, olha que interessante isso. E aí você atende o paciente mesmo. Você chama de paciente, de cliente? Eu gosto do termo consulente. Eu, por mim, uso o termo consulente. Eu só não falo ele com tanta frequência que eu acho que ele fica meio confuso para quem não usa, e principalmente para quem não trabalha nada na área da saúde. Né? Você fala consulente. Uhum. Ah, aí eu prefiro cliente. Porque eu acho que Uhum. o paciente ele pode ser mal interpretado como alguém doente, para quem não trabalha na área da saúde também. Então tem um pouco de receio com o termo paciente. Uso Uhum. dependendo da pessoa que eu converso. Sim. Até tem uma questão do paciente ter como se fosse uma passividade, né? Eu vejo, porque paciente, como se ele estivesse Também. recebendo de forma passiva. E, na verdade, o paciente ou o cliente ele tem que ser ativo no próprio processo, né? Na terapia é o Vamos dizer contrário, assim. né? Ele está ali É. para ele fazer as coisas. A gente é só uma ferramentazinha, mais ou menos, do processo. Facilitador, eu costumo dizer, e olha lá, né? Às vezes mais Boa palavra. dificultador, dependendo da situação.
Às vezes, né? Às vezes nosso papel é dificultar no sentido de empurrar a pessoa para o enfrentamento daquilo que ela precisa lidar também, né? Pode É ser isso. visto dessa forma. Tem sempre esse outro lado, né? Mas você sabe que daí você disse que fez a transição, você trabalhava nas instituições, depois você foi, então, para a clínica, efetivamente falando. O que que Uhum. te moveu mesmo, assim, de dentro, a sua motivação interna, a sair das instituições para poder ir para a clínica? Você falou da liberdade, tudo, mas em E, termos de é, caso, em termos daquilo que você ia fazer. eu gosto de resultado, né? Então você vê assim, por exemplo, quando eu atendi uma criança numa escola e fazer uma orientação aos pais, mesmo isso que eu falo, mesmo sendo uma boa instituição, tinha uma limitação. Aquela criança, às vezes, no outro semestre não estava lá, ela não tinha tempo dentro daquele espaço escolar para eu fazer um atendimento qualitativo de forma individual para ela, porque eu tinha que atender toda a demanda de uma escola. Então, esse sentido acabou me frustrando um pouco, de eu querer fazer mais. Então, o meu desejo não batia com aquelas condições, né? É Uhum, diferente de um psicólogo escolar realmente que quer fazer projetos para a instituição como um todo, né? Eu sempre olhava os pontos mais detalhados de casos, então parece que sempre foi olhar clínico, né? Eu estava dentro de uma uhum. escola, mas parecia que eu via com um olhar clínico as situações. Então ficou meio que predisposto, vamos colocar assim. Eu falei, minha cabeça funciona para esse lado de cá, vou aproveitar assim. Que massa. Ô, Júlio, e você sempre, assim, como é que é você com você no seu processo de desenvolvimento pessoal? Como é que você se cuidou e se cuida, né? Acho que lá, quando eu era mais jovem, devia ser diferente de atualmente, em relação a você e o seu próprio desenvolvimento pessoal. Conta um pouquinho disso para nós. Como que um O psicólogo meu se cuida tratando dos outros? Acho que é, essa é a pergunta. Eu, felizmente, fui bem orientado na faculdade a não misturar as coisas, né? Assim, psicólogo, os professores exigiam de nós a procura da nossa própria psicoterapia com algum profissional da nossa escolha. Uhum, E eles falavam por dois pontos, não só por essa questão de desenvolver nosso nível de autoconhecimento, etc., lidar com as nossas próprias questões, traumas, gestaltes, que foram fechados, etc., mas até para a gente conhecer os dois lados da cadeira, né? Então, acho que esse foi o primeiro ponto que me ajudou muito, eu ver como que é a situação dos dois lados. E o segundo ponto que eu acho que me ajudou muito é que eu sempre estudei as coisas para mim também. Então percebo muito isso nas produções de conteúdos, por exemplo. Às vezes eu escrevo um conteúdo e falo sobre, descrevo sobre, e parece que eu estou escrevendo para mim mesmo, como se eu estivesse trabalhando um conteúdo meu. Então eu sempre me permiti, sempre fui introvertido, sempre fui meio na minha, então eu sempre me permiti gastar tempo pensando, refletindo, tentando encontrar camadas um pouquinho mais profundas do que pudesse ser e não ser, né? Isso foi um hábito que eu tinha desde antes da psicologia. Então, até hoje é assim, eu sempre questiono bastante por que eu faço as coisas, por que eu sinto as coisas, nos processos terapêuticos mesmo, né? A questão da contratransferência, eu acho que ajuda muito a gente nos atendimentos. Um psicólogo clínico fica muito evidente o que está tranquilo em você e o que não está tranquilo de acordo com o que aparece com a sua demanda, né? Porque vai mexer inevitavelmente, né? o Às que vezes que você é tem algum problema. transferência para quem não tem ideia? Vamos supor, eu estou com um problema familiar, eu tenho alguns traumas relacionados à minha figura paterna, é uma coisa muito difícil para mim que eu resolvi deixar de fundo, mas sempre deixou algumas travas, algumas dificuldades na minha vida. Eu tenho um nível pequeno de consciência daquilo e a maior parte eu joguei para o fundo para evitar desconforto. Aí eu vou e atendo uma pessoa mais ou menos da minha idade, mais ou menos da mesma realidade que eu, que passa pelo problema similar, começa a trazer essa questão de conflitos com o pai, conflito com o pai, conflito com o pai. Nesse sentido, é impossível me defender se eu tivesse conflito em aberto em mim. O trabalho que eu tenho que fazer de tentar entender o contexto desse cliente, desse paciente, inevitavelmente vai mexer com o que tem dentro de mim também. Então, por isso que os Hum, professores, né, e hoje a gente orienta que você se torna um terapeuta melhor, não por ser perfeito, mas por ser autoconsciente das coisas que estão bem e do que não estão bem em você, né? Porque você não precisa ter tudo extremamente bem resolvido para ser um bom terapeuta, mas você precisa saber o que está ótimo. acontecendo. O que é Uhum. fácil para mim, o que é difícil, o que eu estou resolvendo, o que está em pauta, o que eu dou conta.
O que eu sei que eu vou ter que mexer daqui a pouquinho, que eu não vou poder adiar tanto tempo. As coisas que eu já transcedi, que eu transmutei em alguma coisa mais positiva, que já foram difíceis, né? Então, a contra-transferência seria mais ou menos a sensação que o conteúdo do paciente emerge em mim por eu ter algo semelhante àquilo dentro de mim nas minhas próprias vivências, né? Para quem não conhece o termo. Que massa. E tem algum momento assim que você olha e fala, realmente eu não quero tratar isso e eu vou encaminhar meu paciente, por exemplo, né? Eu vou, humildemente eu me retiro aqui porque realmente não dá. Existe algum momento que acontece isso dentro do processo terapêutico? E eu te pergunto isso para mostrar a humanidade do psicólogo, a humanidade Uhum, da gente que está do outro lado aqui, né? sim. Já aconteceu. Uma vez uma pessoa veio a mim e ela mexeu com uma coisa que bateu muito no meu senso ético-moral, como se ela quisesse que eu cooperasse com ela para que ela se entendesse melhor para ela manipular de forma negativa a própria esposa. E nesse momento eu vi que eu não faria, né, seria até antiético, e posicionei a pessoa que eu não poderia, já pelo sentido ético, e não ia me dispor a fazer aquilo porque é contra os meus valores profissionais e pessoais, né, que eu, na verdade, nem faço muita separação dos dois, acredito que eu sou, de certa forma, a mesma pessoa nos dois contextos, né? Até no literal, assim, quem me conhece sabe o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, tudo é muito parecido, né? Não muda, eu não interpreto uma imagem da o psicólogo, né? Sou a mesma pessoa, só que lá eu uso de um conhecimento específico que eu invisto para ter domínio e para dar determinado resultado. Então já aconteceu de bater em sentidos éticos e morais que eu não quis participar, né? Isso é normal. E na verdade, como que é importante a gente ter esse saber sobre nós mesmos, né? O que que é, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que eu não abro mão e não, que é incorruptível, que eu costumo dizer, né? Que pode ser o valor que quiser pagar, pode ser qualquer coisa, que aquilo para mim é uma definição de princípio. E o que não, o que que eu posso ser flexível, o que que eu posso gerenciar no decorrer de uma trajetória, né? E é muito delicado, né? Por exemplo, com coisas simples às vezes a gente faz, falando de relacionamento, igual a gente trouxe. Quando uma Uhum, pessoa chega a mim buscando melhoria no relacionamento, ela vai para a terapia com essa intenção, né? Ah, meu relacionamento está à deriva, e eu estou vindo aqui como uma tentativa de entender, melhorar, ajustar alguma coisa. Talvez outra pessoa venha aqui também, você encaminha para outra pessoa, a gente faz casal. Tudo. Ah, eu sou tão franco com a pessoa que eu falo, ó, você sabe que você vindo aqui ou não, existe a possibilidade de um afastamento. É uma coisa, todas as possibilidades são possibilidades, então não tem como fazer comprometimento nenhum com você, que nós faremos um trabalho, você vai melhorar, isso vai dar um resultado positivo e vai fazer uma junção, vai fazer um reconciliamento, uma reconstrução da sua relação. Eu até explico que às vezes dá o contrário. Às vezes vocês uhum, estão afastando por não terem mais a mesma sincronia. E às vezes essa pessoa não está bem. Se você melhorar um pouquinho, começar a pensar numa outra frequência, talvez isso te afaste mais ao invés de te juntar. E às vezes essas conversas iniciais são muito boas que a pessoa percebe que ela fala, então não quero mexer nisso agora. Já aconteceu também, né? Fala, então é melhor eu não fazer. Eu queria vir só no sentido de ter certeza que a terapia me ajudar a manter meu relacionamento. Eu falo, isso eu não posso uhum. afirmar para você. Eu posso afirmar que vai com certeza ajudar você a ter mais saúde mental, emocional, qualidade de vida. Vai te direcionar a isso. Mas um resultado eu não tenho, é fora da minha alçada, eu não tenho esse poder, né? Sim. Esses enfrentamentos francos assim são coisas comuns, né, de acontecer. Uhum. E tem que ter uma propriedade muito grande para você poder bancar esse posicionamento, né? E isso, você acredita que esse posicionamento, de você conseguir ter essa sinceridade, essa clareza com o cliente que está chegando, para você, isso é algo adquirido com a sua experiência, ou isso é um posicionamento técnico natural para um profissional de ajuda? Fala um pouquinho sobre isso. No fim, a gente está trabalhando até um pouco mais essa questão do profissional de ajuda aqui, eu acho legal. Tem bastante, eu pelo menos tenho bastante cliente terapeuta também, psicólogos e Eu afins. tenho também. Mas Ah, acho que é é? legal, assim, para quem está assistindo, para visualizar o trabalho como um todo, né? Qualquer atividade, qualquer prestação de serviço que você faça, você pode visualizar em analogia aquilo que está sendo dito, né? Uhum, Sobre a uhum, postura,
Eu, apesar de ser totalmente apegado à ciência, acho que o conhecimento empírico tem um valor absurdo, 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 absurdo. A riqueza de uma experiência após a outra e a possibilidade de trabalhar essas informações que dão uma capacidade de se desenvolver absurdamente. Como eu vejo, é muito diferente do que eu sou hoje para o que eu era 6 meses atrás, para o que eu era 3 meses atrás. São curtos períodos de tempo que eu paro uma pausa e falo, meu Deus, olha só, eu agi assim, hoje eu não faria aquilo. Então, eu acho que não tem como ser só uma técnica propriamente descrita ou explicada de forma pragmática, didática e interpretada de forma racional. Seria uma mistura das coisas, né? Você vai ter que ter um entendimento, tem que saber o que você tem que fazer em cada área de atuação, né? Obviamente, você não pode estou, mas você vai ter que lidar com seus próprios enfrentamentos, né? Por exemplo, a gente falou de contratransferência. No início não era tão simples para mim fazer um posicionamento, porque eu tinha dificuldade de fazer os enfrentamentos na minha própria vida. Era difícil para mim ir para cima das coisas no sentido de pôr posicionamentos. Isso sim, isso não, isso vem, isso não vem. Aí o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tive que trabalhar isso em mim, pessoalmente, para isso interferir indiretamente no meu serviço, para eu poder conseguir também me apropriar desse trabalho que estava sendo feito aqui para minha atuação como psicoterapeuta. Então não tem como separar, né? Não é o Júlio terapeuta consegue fazer isso e eu na minha vida estou todo inibido e não consigo fazer esses contatos. Acho muito improvável essa interpretação de papel, principalmente algo de longo prazo, sólido e bem construído, né? Às vezes a pessoa consegue fazer eventos isolados com muito esforço e desgaste, um nível de atuação ou outro, né? Mas ela ser todo dia, você pega pra gente que tem consultório, a gente trabalha basicamente por esse período. Não é o dia inteiro, você não vai conseguir fingir ser, né? Ou fingir sentir alguma coisa todos os dias, várias horas por dia, né? Sim, com certeza. E a gente estava até comentando um pouquinho antes da gente entrar aqui da dificuldade que às vezes as pessoas têm de chegar para a terapia por causa dos rótulos, dos preconceitos. Ah, você é louco. Meu pai mesmo, é engraçado me lembrar disso, hoje a gente dá risada disso, né? Mas quando eu estava na faculdade, que eu precisei fazer terapia, eu tive uma depressão bem forte, bem profunda, né? E aí eu fui pedir ajuda para eles, falei, olha, eu preciso fazer terapia, meu pai. E eu na faculdade de psicologia, meu pai, mas pra que terapia? Pai, eu preciso me tratar, mas pra que gastar dinheiro com isso? Mas vai, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, então? Mas quantos preconceitos tem, né? Quantos medos tem de se chegar para um processo intitulado de louco, de perturbável, qualquer coisa do gênero. Como que é isso para ti? Bom, esse aí eu acho bem interessante, porque também passa por um movimento muito rápido, né? Por exemplo, quando eu abri a clínica, eu fui iniciar um trabalho de marketing para posicionar minha clínica dentro do mercado de trabalho, para aprender a fazer isso, assim, em 2010. Eu lembro que os conteúdos que eu produzi, igual hoje, um monte de gente produz conteúdo, né? Mas antes não era muita gente que produzia, até porque as redes sociais não eram o que são hoje, né? Instagram nem existia. Facebook era uma transação de Orkut para Facebook, era um outro planeta isso daqui. É Então, verdade. eu lembro que os conteúdos que eu produzia era basicamente conscientizando as pessoas do que era possível ser feito em terapia. Olha só. Ah, Eu tentava explicar, ó, porque às vezes a pessoa achava que terapia era só coisa para depressivo. Daí eu escrevia numa linguagem, talvez você está com problema com seu relacionamento, uma terapia pode te ajudar. Talvez você está com dificuldade de ganhar dinheiro, uma terapia pode te ajudar. Talvez você não está bem com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu filho, uma terapia pode te ajudar. E comecei a falar sobre isso. Então, eu uhum, falo por causa da transição, porque você vê hoje, você não precisa mais explicar o que é terapia. A pessoa sabe para que serve o psicólogo. Pelo menos a pessoa que tem acesso à informação, tem um nível educacional mediano, vamos colocar assim. Então, hoje a gente já uhum, pode falar de assuntos dentro da terapia com mais profundidade, né? Coisas que abordamos dentro do processo psicoterapêutico. E a mudança também de cá para cá é que no início falava-se menos sobre pessoas adoecidas mentalmente. É igual uma palestra numa live que eu fiz com a doutora Cássia Rodrigues, a gente falou sobre homossexualidade. Falava-se de outro jeito sobre aquilo, e hoje fala mais abertamente. Então aqui atrás, como falar de outro jeito,
se associava a doenças mentais com maior intensidade, não que não seja feito ainda hoje, como frescura. Então, pô, como uma pessoa com depressão, pô, sai dessa. Porque é muito difícil uma geração que não foi estimulada a abstrair e entender algo que ela não pega. Né? Ela vê uma inflamação no corpo, um corte, um machucado, uma catarata. Nossa! Agora ela tentar visualizar o impacto de algo que ela não toca, isso era muito mais difícil 10 anos atrás. Hoje não é tão difícil, por quê? Porque hoje todo mundo fala. Hoje você conversa com as pessoas, fala um iniciozinho de crise de pânico. Não é incomum você ouvir alguém falando que teve uma disritmia, formigamento na mão. Na verdade, é incomum não ouvir numa roda. Você sentar numa roda, alguém já teve. Eu falo para as pessoas, hoje você senta em rodas, pessoas sentam com pessoas normais, seu convívio. É incomum numa casa, onde vivam 5, 6, 7 pessoas, pelo menos um não tomar um tarja preta. Boa. É incomum. É incomum. O comum é ter. E mais de um. Então hoje virou uma realidade tão forte que não tem como mais fazer esse evitamento. Porque adoece. Aquela questão do senso coletivo dominante criar a realidade, né? A realidade hoje é outra. Então as pessoas que ontem viram como frescura, hoje talvez passam por sintomas de um CID. E mesmo sem querer, sem vontade ou com preconceito, igual já aconteceu no meu consultório, da pessoa sentar na minha frente e falar, não acredito nisso, eu não entendo como eu vim aqui ficar falando com alguém como você vai me ajudar, mas minha esposa acredita que se eu vim aqui vai melhorar esse troço aí que chama de ansiedade. E a pessoa fala abertamente. Uhum. Que interessante. Abertamente. Isso aconteceu 3 semanas atrás. E você acha que homem, você acha não, né? Pela sua experiência, essa questão de homem e mulher tem diferença para buscar ajuda? Está mudando também. Eu percebia sempre que mulher era menos resistente a tudo relacionado à saúde, né? Assim, questão de busca. Tanto é que é comum, vai agendar um homem, a esposa do cara me liga, a filha do cara me manda mensagem, me manda WhatsApp, fala comigo, né? Mas eu tô vendo que em contraponto, né, os homens estão mais atentos à saúde física, mental, até nível de vaidade, para levar para um lado físico. Você vê como os homens se cuidam hoje, né, questão de estética. Hoje tem mais barbearia que salão de beleza em Campo Grande. Nossa, é verdade. Isso é real. Hoje o homem compra acessório igual de mulher, pulseirinha, faz risco em sobrancelha, a roupa dele é mais cara, mais bonita que da mulher, ele tem mais par de sapato que uma mulher, tem mais relógio que... É normal. Então, assim, tá tendo uma desconstrução daquela coisa de ter que ser um burro de carga que gera só valor financeiro e segurança, para alguém que pode ter identidade, né, gostos, está tendo uma transformação. Mas eu ainda acho que a procura é maior da mulher, no sentido de valor à saúde, né? Ela tem esse toque já mais profundo do lado subjetivo. Imagino que a parte da maternidade, da maioria delas, deve ser muito impactante também, deve despertar níveis de emoções, de cuidados, níveis de compaixão, de empatia pela própria necessidade, uma profundidade muito grande. Várias coisas interferem, né? Sim. É legal você falar isso porque mostra, inclusive, um pouquinho dessa diferença que ela vai além da classificação homem-mulher, que tanto se fala na mídia, na sociedade, essa comparação, né? Que às vezes acaba a própria mulher mesmo fazendo, ela em relação ao homem, o homem em relação à mulher, e essa questão biológica, fisiológica, que tem da diferença mesmo entre o que é ser homem e o que é ser mulher. Existem coisas que a programação do gênero ela já traz como um fundamento, né, Júlio? No sentido fisiológico mesmo, de funcionamento do cérebro. Sim, sim. O corpo não é 100% igual, né? Quer queira ou quer não, ciência é ciência, a biologia está aí para provar isso, por A mais B de vários aspectos diferentes. E um ponto que eu trago muito para a sessão, não trago nessa nomenclatura, mas trago a questão yin yang, a questão masculina e feminina. Energia masculina, energia feminina. No sentido de coisas mais masculinas, entre aspas, e coisas mais femininas, entre aspas, da pessoa buscar um equilíbrio nela daquilo, né?
tanto para homem quanto para mulher, independente de gênero, dela conseguir ter um certo nível de objetividade, de atitude, até de agressividade para lidar com algumas coisas no bom sentido, de ir para cima das situações para resolver de forma boa, mas também saber a hora de ter paciência, de ser amoroso, de retrair, de saber ouvir, de lidar com as próprias emoções, né? Então você percebe que as pessoas, independente do sexo, do gênero, que tem isso em equilíbrio, independente de ser homem ou mulher, tendem a ter mais saúde emocional, tendem a ter mais saúde mental, física, pelo menos nos meus atendimentos clínicos. Se você vê um homem muito com a parte masculina em evidência, ele acaba causando conflitos com as vivências relacionadas às imagens femininas, e aquilo vai duplicando, vai para o relacionamento, vai para a empresa, vai para o emprego. E você vê o contrário também, né? Hoje a gente vive num mundo que tudo é possível. Não que antes não fosse, mas hoje você entra numa academia, tem mulher mais forte que homem. Tem duas pernas desse tamanho, desse tamanho. Tem mulher que ganha muito mais dinheiro que homem. Não é pouco, é muito. E você vê que tem homem que tem capacidade de lidar com as emoções muito mais profundamente que mulheres. Assim, só que daí se virar um desequilíbrio contrário, também não vira nada, né? O que adianta um homem fraco como um homem, que até entende algumas coisas emocionais, mas não consegue trabalhar, ser funcional, se posicionar, criar um nível de dependência, né? Ou o contrário, uma mulher muito forte, que ou trabalha, constrói, faz e desfaz, mas a vida íntima é jogada de lado, os contatos sociais familiares são desestruturados, fragilizados, aquilo causa mal-estar, causa ansiedade, causa doença, causa somatização. Essas questões as pessoas estão começando a entender que a extremidade para qualquer um dos lados tende a gerar desconfortos, né? E estão entendendo pelos próprios resultados, os resultados negativos que colhem da própria ação, né? E falando nisso, né, o que que você sente, ou melhor, não é nem sente, porque você vê chegando mesmo, quais são as dores que mais estão trazendo as pessoas para um processo de autoconhecimento, de terapia, consultório mesmo? Eu tenho visto que a intimidade, de forma geral, tem sido algo difícil. Eu falo intimidade não só de casais, relacionamentos, mas contato humano. Parece assim que vem muito essa questão das pessoas estarem tipo com um escudinho umas com as outras, seja dentro da própria família, seja se relacionando com o cônjuge, com o namorado, com o rolo, ou socialmente, como se tivesse um medo de um sofrimento, dores ou situações mal resolvidas que inibem que ela consiga se sentir à vontade com tal coisa. No meu tem muita gente com experiência, esse ponto pega, experiências passadas que não foram bem digeridas, Uau. que fazem com que elas não consigam acessar um nível mais profundo nas relações. É bom falar, eu falo que não só íntimo, porque às vezes pode ser uma amizade, um contato no trabalho, né? Não levar só para essa parte de Sim. relacionamento. E isso começa a dar uma sensação ruim para a pessoa. Elas descrevem como se fosse um vazio, uma carência, uma falta de algo, acorda com uma angústia, como se estivesse faltando alguma coisa. Então fica bem linkada a essa não vivência de experiências, né? Mais o bônus dos usos das mídias digitais, da internet hoje, que pode ser uma válvula, uma zona de conforto para essa situação ser menos dolorosa, né? Tem aquelas brincadeiras, aqueles memes que mostram a pessoa mexendo no celular com a pessoa na sua frente. Você fala, cara, que não é uma brincadeira. Você entra num restaurante, você olha para as mesas do lado, você vê aquilo. E aquela pessoa com o celularzinho na mão é que senta lá no meu consultório. Não é brincadeira. E enquanto levam na brincadeira, o problema aumenta, né? Lembra, é mais confortável para mim eu mexer no meu celular do que ter uma conversa mais íntima com a minha mulher. Pô, se eu sei disso, eu justamente tenho que soltar o celular e aprender a desenvolver uma conversa mais íntima com a minha mulher. O desconforto que isso vai me proporcionar é um detalhe, mas isso tem que ser uma decisão. Porque eu passo parte da minha vida com a pessoa, compartilho minha vida com a pessoa, como que eu vou estar ao lado de alguém sem uma intimidade real? Ou colegas de trabalho, né? Um exemplo absurdo. Parece que as pessoas guerreiam umas com as outras nos ambientes profissionais maiores, né? Eu só escuto descrição pesada. Briguei com fulano, fulano tentou isso, fulano falou aquilo. Eu falo, mas não é possível, cara. Vocês trabalham todo dia juntos.
Larga a mão disso, termina o serviço, vai jantar na casa de um lá, vai falar de coisa boa. Não, você vê que não encosta, vai até um ponto e para, né? Eu Aham. traria a dificuldade em lidar com o íntimo, né? Lidar com a parte mais profunda do self, assim, acessar você mesmo e deixar isso se relacionar com o outro. Isso tem sido uma base grande de problemas. Você sabe que você falando isso me vem bastante o que eu chamo de síndrome de normalidade. Porque, assim, eu acho que as pessoas acabam ficando até um pouco confusas, porque elas viram tanto isso em casa, e ao mesmo tempo elas estão vendo isso acontecer de forma tão comum ao lado delas, né? Ah, o fulano de tal, não, mas o casal briga o tempo inteiro, a gente ainda é menos pior do que eles, porque a gente não grita. E aí faz um tipo de comparação, mas ao mesmo tempo dentro de uma base de normalidade, porque está tão acostumado, então, a gente está dentro da normalidade, não precisa tratar. Como é que você vê isso? Isso eu já vejo assim, é uma palavra que eu estou batalhando para tirar do meu vocabulário é normal e normalidade. Eu estou tentando chamar ela de comum. É uma coisa que eu estou Hum, trabalhando comigo e tentando passar isso para os outros. E comum, pode ser o que mais acontece, mas não é o normal, porque o normal é o amor incondicional, é a saúde, é o bem-estar, é a prosperidade. São as coisas que fazem bem ao corpo. Aí você fala, da onde você tirou isso? Ué, você pegar a tesoura aqui e cortar o braço, seu braço vai tentar se curar sozinho, porque é o normal do corpo ter saúde, se regularizar, se autorregular. É só testar, corta aí que você vai ver, ele faz sozinho, sem você fazer força nenhuma. Isso serve para a psique também. Em português, meu, se você não fizer cagada e não colocar uma força contrária, você vive feliz e contente a vida inteira. É só não fazer nada de ruim. Então é uma escolha, né? E esse não é o normal dentro do que estava falando, né? As pessoas não tendem a fazer isso, até se você colocar nível de educação. Por exemplo, eu não fui treinado com alguém indo lá na minha escolinha, desde a pré-escola, Julinho, você tem que lidar com as suas emoções. Nós temos que falar sobre psicologia, sobre existencialismo, sobre fenomenologia, sobre teologia, sobre área civil. Eu fui tendo que descobrir isso na paulada depois de velho. Nunca ninguém me explicou que essas coisas eram significativas. Me aham. falaram, Julinho, estuda, tira 10 e seja alguém na vida. Eu fui lá e fiz o que me ensinaram. Eu estudei e tirei vários 10, até me deparar e descobrir que só os 10 por si só não me tornava e não davam, não proporcionavam o bem-estar que eu queria em determinado momento de vida. Então você pega esse senso coletivo, não que sejam as melhores escolas, mas eu estudei em ótimas escolas particulares, eu tive acesso a boas informações, então fico imaginando níveis mais baixos de informação, que são, a maioria das pessoas nem tem esses acessos a recursos, né? Pais classe média que podem pagar algumas situações assim. Que estímulo tem? Então, quando chega na vida, sai da adolescência, vai para a vida adulta, é como se fosse sem preparo nenhum. É a maneira que eu vejo, né? Que entra nessa questão da normalidade. Qual que é o normal? Vamos fazer um happy hour? Vamos sair com pessoas diferentes, aí sem ser a gente que só trabalha aqui, vamos chamar marido de fulano, 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 conhecido, amigo. Você senta numa roda de mulher, qual que é o normal? Homem não presta. Você senta numa roda de homem, qual que é o normal? Mulher não presta. Você senta para conversar sobre dinheiro, só se ganha dinheiro roubando ou sonegando. Ah, quem é bonzinho é burro, o outro pisa. Cara, é só ouvir, senta e conversa. Você vai, Júlio, você está julgando, senta e conversa. Senta e conversa com as pessoas livre de julgamento e deixa elas se exporem e escuta. E elas falam isso porque são os valores comuns. Que nem Uhum. essa da frieza é absurda. Quase todo mundo mais novo, principalmente que eu atendo, acredita que se tiver manifestações de comportamentos frios, que façam outro sentir a dor de não me ter ou não me perceber de alguma maneira, não poder se apropriar de mim de alguma maneira, ela se manifesta. Hum. E funciona até certa parte, né? Porque você muda seu comportamento, você mexe com o outro. Aí o outro vai lá e te procura. Só que no fim das contas não dá certo, não vira nada e a pessoa nem para avaliar aquilo. Falar, pô, fui frio, o outro me procurou realmente, funcionou, mas eu tô sem o outro, eu tô sozinho, eu tô chateado, o outro tá chateado também, o resultado do experimento final, o relatório final, o TCC ali foi catastrófico. Então você Você fala, deu a você conversar numa impressão. roda de homens, tem essa. Falar, ó, eu nunca traí nenhuma pessoa que estivesse comigo, uma mulher. Nossa, é um idiota.
Pra que isso? Isso, Olha só. eu não consigo chamar isso de normal, porque não é questão de ser certinho ou errado, cada um se apropria dos valores que quiser. Mas eu não consigo ver como determinados comportamentos influenciam positivamente a saúde do ser humano. Uhum. Entende? Ah, não sei como eu traindo a minha mulher e mentindo para ela, eu vou prosperar mais no meu relacionamento e nós dois vamos ter mais saúde e mais intimidade e crescer muito. É difícil visualizar isso. Em 10 Sim. anos de atuação, nunca chegou um caso para mim que viesse me provasse o contrário, né? Se Aham. aparecer algum, até relato, mas não teve alguém que fez um caos e colheu Muito ótimo. maravilhas. O normal ele é uma coisa perigosa. E a pessoa vai tentar duplicar o que o senso maior faz para se sentir acolhida. O ser humano é um ser Hum. social por natureza. Ele Hum. quer se sentir seguro fazendo parte dos grupos dominantes, né? Você vê isso na Uhum. política, por exemplo. Hoje, agora todo mundo fala de política. E você pensa, caramba, até ontem ninguém sabia nada de política. Nunca ninguém leu um livro, nunca ninguém leu história, nunca ninguém nem leu o código nosso aqui do Brasil. E do nada, porque um conhecido publicou tal coisa, essa pessoa tem uma opinião formada, um posicionamento formado, e ela briga com qualquer um por causa daquilo e acabou. Por causa de uma Uhum. frase que ela leu com o nome de uma pessoa que ela gosta ou confia, ou se sente subordinada, igual uma figura paterna, materna. Uma frase criou uma crença naquela pessoa. E isso Agora é por vamos aí. causa desse senso de pertencimento? Eu gostei desse movimento. Fale Senso mais de sobre isso. pertencimento. É confortável, né? Você chegar numa roda, é isso aí, todo mundo te acolher e ficar aquela sensação gostosa que os outros te entendem, entendem suas dores, entendem o que você passa, entendem as suas dificuldades. Aí você chega numa roda, meia, 10 pessoas, 5 ali estão com dificuldade financeira. Aí um fala lá, no Brasil é difícil ganhar dinheiro de forma honesta, tem que trabalhar demais, você come, você não ganha dinheiro, estuda muito, e não ensina a gente, só quem nasce em berço de ouro, aquelas mais do mesmo, né? Aí você sente aquilo também. Você não nasceu em berço de ouro, você também não ganha um dinheiro, você fala, é verdade. Essa é a realidade última do universo. Quem não nasceu rico passa fome. Ponto. Aí os 5 vão ficar falando aquilo, batendo panela, que droga, não nascemos rico, pula da ponte. E vive assim. E leva isso pro consultório. E leva, bom, se pelo menos vai para o consultório, menos mal, né? Porque pelo menos tem um direcionamento. Ô, Júlia, falando em consultório, eu por mim a gente ficava até meia-noite conversando aqui, inclusive, porque eu tô adorando Eu trabalho. gosto também, é bem agradável falar sobre coisas relevantes, né? Eu considero Né? relevantes. Qualidade de vida do povo. Você sente assim que então a pessoa, para ela pertencer, ela acaba falando mais do mesmo, coloca como verdade absoluta tudo aquilo que o senso comum está falando. O contrário, obviamente, é verdadeiro, né? Mas então quer dizer que o autoconhecimento talvez ele leve para um processo mais solitário? Como que é isso na Com tua visão? certeza, inicialmente, com certeza, com certeza, com certeza. A pessoa que decidir, ó, eu quero me conhecer melhor e ser eu mesmo. Ah, amiguinha, você vai levar pancada de todos os lados que você imaginar. Não vai ter colinho em canto nenhum. Só de um mestre, de um terapeuta, de alguém que está te ajudando ali. Ou dele. Hum. O resto você esquece, é pancada tudo quanto é lado. Por quê? Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo simples. Eu decidi parar de beber cerveja, tomar vinho e parar de comer carne. É uma decisão simples, não quero mais, porque vi uns vídeos que mata bicho lá, não quero mais participar disso, e álcool, tô cansado de... Eu sei que álcool é um depressor, tem conhecimento da interferência dele em GABA, glutamato, então vou dar uma aliviada aí, pensando, focar um pouquinho mais na minha saúde física e na parte espiritual que eu associaria ao não comer carne. Tomei essa decisão. Eu construí uma vida até hoje com todos os meus amigos fazendo churrasco, familiares e tudo, até todos os fins de semana. A maioria bebe, nem que seja socialmente, em eventos. O que você acha que vai acontecer amanhã no dia que eu sentar no churrasco e eu falar não bebo mais, me dá uma água com gás e me serve uma alface? Vão bater palma para mim? Isso é Vão me chato. zoar e me infernizar até eu me afastar daquele grupo. Ou eu voltar a Ou tá. beber. Isso eu tô falando, olha, eu dei um exemplo de uma coisa, comida, bebida. Agora imagina um valor, uma postura.
mais complexa, que tem uma repercussão mais ampla ainda na sua vida. Você fala, não vou fazer mais tal coisa, não vou mais agir de tal forma que envolve toda a sua vida. Eu falei de comida. Faz o teste, pega uma coisa qualquer e fala, por exemplo, ó, eu não reclamo mais, não vou reclamar mais nem falar mal de homem e de mulher. E senta na roda das mesmas pessoas amanhã e na hora que elas começarem a reclamar e pedirem sua opinião, você fala, ó, eu estou colocando como propósito para mim não me colocar mais nessa vibração, nesse ponto de energia, porque eu estou buscando outras coisas. Ai, que escroto, certo? Todo mundo faz o teste. Queira ou não, dá para fazer teste. O que é ciência? Você estuda um negócio, usando todo o conhecimento anterior a ele, e faz teste. Né? Tanto é que a psicologia explodiu com Watson, Skinner, tiveram os testes lá, teste psicológico, tiveram laboratório. E foi aquela explosão que a ciência realmente deu. A psicologia deu aquela guinada, falou, agora vocês estão muito firmes e consolidados porque você deu um choquinho no rato. Parabéns. Pronto, agora a gente pode falar que psicologia é ciência. Você pode fazer testes na sua vida. As pessoas deveriam fazer mais testes na vida. Quando eu ajo assim, o que acontece? Quando eu ajo assim 100 vezes, o que acontece? Você vai perceber que os resultados são muito semelhantes. E toda vez que você buscar uma escolha de vida que vai contra o que o seu grupo faz, que a gente está falando da coisa social, você vai enfrentar resistência, porque o seu grupo não quer que você crie um desconforto, saindo dali, criando uma situação diferente. Eles querem manter o status quo da coisa ali do jeito que está. Imagina, vamos dar outro exemplo. Ó. Todo fim de semana eu trabalho bastante, mas todo fim de semana eu separo para sair com os amigos e bagunçar bastante. Então, sábado e domingo, bolo. Do nada, eu decido que eu quero mudar. Eu falo, putz, além do consultório, eu quero uns projetos aí com mais escala econômica, quero focar uns troços mais para frente, vou dar uma guinada aqui, fazer uns cursos diferentes. E, infelizmente, não vai dar mais para eu sair com vocês, porque agora, esse fim de semana, em vez de ir nos botecos, eu vou ter que ir num curso lá de um cara que eu vi lá em São Paulo e eu estou interessado no conhecimento que ele tem. Você acha que eu vou bater palma para você? Vamos falar mal do palestrante, vamos falar mal do curso, vamos falar que você não precisa disso, que você já está bem, que isso daí não vai dar em nada. É só testar. Eu acho que a melhor coisa que existe é aquela coisa, percorre seu próprio caminho e avalie o resultado do fenômeno que você andou. Porque daí você não precisa se apropriar da fala de alguém igual eu, ou de qualquer um, é seu. Você viveu, você sentiu, você viu, você tocou. Aquilo é real, aquilo não tem como distorcer, mentir, negar, aquilo aconteceu. É diferente de ouvir uma coisa meio, até concordo, não concordo com o que esse cara tá falando aí, mas, né? Fica Mas muito é distante. construir a sua própria visão, né? Autoconhecimento de verdade. Autoconhecimento é na prática, não é no pensamento mágico. Só o sofá não constrói conhecimento. Bia, anota essa, fazendo um favor. Uau, não, tem várias chaves, mas essa foi extraordinária, né? Quer que repete, Bia? Repete, Júlia. Eu nem sei o que eu falo, só vou falando. Eu sei que sofá não faz Chico Xavier, não. Não, mas falou que autoconhecimento é na prática, é isso mesmo, né? Sem pensamento mágico. Na verdade, essa cultura, inclusive, das redes sociais, das próprias pílulas, né? Os antidepressivos, as coisas rápidas demais que a tecnologia trouxe para a gente, eu faço muito uma análise disso. As pessoas acabam achando, e eu já achei isso muitas vezes, talvez você já tenha achado também, até a gente construir uma consciência e ver que não é bem assim, mas essa ideia de que tomou o remedinho, acabou o problema. E eu penso que isso é um dos fatores que tem adoecido mais profundamente e tem trazido as pessoas num estado muito profundo de dor, profundo de poço, que eu recebo, pelo menos, bastante gente que chega e fala assim, é minha última porta, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu gosto quando uma pessoa chega assim, porque esse nível de dor é o nível de dor que a pessoa está disposta a pagar o preço, né, de ir lá na feridinha não, na feridona, mas como é que você considera essa questão? Até voltando um pouquinho para o tema depressão, né? Como é que as pessoas estão Uhum. chegando para você em relação a seu bem-estar e a depressão ou a saúde mental, Júlia? Eu faço uma analogia bem simples a isso para a pessoa entender. Quando ela chegar, a pessoa chegou com um transtorno depressivo moderado, ou seja, vamos colocar um leve, e ela quer esse imediatismo, porque ela está no que a gente falou anterior a isso, numa cultura onde as pessoas querem. Eu vou na academia, eu tomo bomba e cresço um dia, emagreci um dia.
Eu vou no remédio lá, eu tomo um remédio, eu perco a fome, perco o apetite, emagreço. Eu tomo os remédios lá, eu tive insônia a vida inteira e de repente eu durmo. Eu compro um objeto, um celular mais caro, alguma coisa que ele me dá um prazer imediato muito grande. Então, a gente está inserido nisso, porque a gente está inserido num momento de altíssimo consumo capital, né? Gira muito dinheiro, vende muita coisa. Então, todo mundo que está lá em cima, que ninguém nem para pensar nisso, vai estimular tipos de comportamentos imediatistas para você consumir mais. Ok? Aí é outra conversa. Só que em relação a pessoa trazer isso para nós, para o nosso lado de atuação, eu falo para ela bem simples, ó, a vida é uma conta bancária. Só isso. Como assim? Ó, o dia tem lá, você dorme 8, você tem mais 2/3 para você tocar, então vamos supor que você tem 16 horas de dia consciente. Tem gente que tem níveis de consciência até no sono, mas vamos pegar só essas 16 aqui. Uhum. Aí você, nessas 16, você nem se dá conta, mas há mais de 50% desse período, você passa produzindo uma neuroquímica horrorosa, com pensamentos ruins que desencadeiam emoções ruins, com hábitos ruins, com uma nutrição ruim, em ambientes tóxicos, ruins, pensando coisas ruins para você, beleza. Por que é uma analogia banco? Toda vez que você tem um pensamento ruim, que desencadeia uma emoção ruim, que você tem uma ação física ruim direcionada para o seu corpo, você foi lá e pegou dinheiro no crédito, pegou dinheiro no cheque especial. Toda vez que você teve uma boa ação, você fez alguma coisa de positivo para você ou para o outro, você teve um pensamento, uma emoção, algo que gerou um resultado positivo, você depositou dinheiro. Aí o que eu falo para a pessoa? Você chega num momento que a dívida está muito grande. E se você pegar, eu gosto dessa analogia, porque quando você pega a pessoa endividada financeiramente, uma Sim. pessoa que não tem uma boa habilidade econômica, administrativa, contábil, ela parece que ela não consegue ver como sair daquilo. Às vezes você chega para Uhum. a pessoa e fala, primeiro a gente só precisa trabalhar, só ganhar um dinheiro e ver como você para de criar menos dívida. Aí é só tentar pegar qualquer fragmento de dia, mudar um pouquinho para ser menos pesado e do outro lado ser um pouquinho mais positivo. Aí é a parte Uhum. que a pessoa fica triste, que ela fala, putz, tem juros, né? Hum. Então você passou aí, ó, você tem 40. Dos 20 aos 40, pegando dinheiro do cheque especial e deixando dívida em cima de dívida, fazendo acordo. Aí nos 40 você decidiu que está doendo. Não conseguiu levantar da cama e trabalhar mais, tomou uns remedinhos e se tocou que ficou doente. Você acha que você vai quitar a dívida como? Vai tirar dinheiro de onde? Do nada. Vai ter que trabalhar. Só que daí vem um ponto bom. Felizmente, a gente não precisa ter uma regra de ter que fazer muito tempo de esforço para ter resultado positivo nenhum. Para ter resultado positivo, o esforço é menor do que para ter resultado negativo. Porque dá aquele passo atrás que a gente falou antes. O corpo ele é saudável no seu estado original, então ele já te direciona para isso. Então você não precisa ficar 20 anos para pagar a conta se você entender as coisas. Às vezes é rápido, é um estralo. Você gera você dá uma alavancada muito grande. Desde que tenha o entendimento que não tem como existir um imediatismo para as coisas físicas e da psique, né? Da física também. Você não vai numa academia e sai de lá trincado maromba do dia para a noite. E nem tomando todas as bombas do mundo e fazendo todas as dietas. E Não. você não entra num consultório com transtorno depressivo e sai de lá curado. Nem se o Freud estivesse aqui, se qualquer um estivesse aqui, em qualquer área, se o Percy, qualquer um estivesse aqui, não tem como. Porque o corpo precisa fazer o que eles chamavam de catarses, né? Eu gosto muito da palavra transmutar, ou analogia, pagar a dívida. Precisa ter um tempo para entender que ele está aprendendo a ganhar coisa positiva de uma forma e ressignificando, deixando de se importar com algumas coisas negativas, né? Isso precisa ser trabalhado. O corpo condiciona Uhum. comportamentos muito fáceis. Por isso que a cura, às vezes, também é muito fácil. Se a pessoa permite, ela acontece. Ela flui. Uhum. Só que Uhum. permitir dói, desconforta, expõe. Feridas Uhum. que incomodam, né? Analogia de ferida é só pensar numa ferida física. Pega aquele mesmo cortezinho da tesoura que você não cuidou, curou, mas inflamou. O corpo tá lá brigando. Uhum. Abre Uhum. ele. Mexe pra você ver. Cutuca um pus o negócio. Dói. Dói. E você vai ter que limpar. Ou limpa ou não cura.
E o corpo quer curar sozinho, sem você fazer nada. Acho que esse ponto tem que estar muito claro. Seu corpo quer saúde. Com raros casos, tá? Tem genéticas que, pelo amor de Deus, sim, tem. Tem casos onde a genética, pelo amor de Deus, o cara nasceu, a mulher Zicado. nasceu, o fator genético lá no talo. Mas até nesse caso a pessoa vai ter que fazer alguma coisa. Mesmo não favorável, né? Vamos colocar assim. Mas não é a maioria, assim, não são as maioria dos casos que são assim. A maioria tem predisposição para uma coisinha ou outra, mas nasce lúcido, pensante. Nós estamos aqui pensando, falando. Independente de eu ter algo em você, a gente está tendo uma livre escolha para lidar com as coisas. A maioria das pessoas que escolheram gastar seu tempo investindo aqui, tentando ver alguma informação, alguma coisa, está escolhendo. Você tem consciência, você tem lucidez. Oh, meu Deus, tem 2 minutos. Oh, my God. Gente, a gente Sempre, tem que né? marcar mais uma vez. Que papo rico. Eu até abri aqui um pouquinho os comentários, Júlio, para o pessoal se expressar. Pessoal, bom, eu não sei nem como é que foi tão rico os insights aqui, que eu queria Foi bem convidar cada agradável. um de vocês até a fazer um print aqui dessa live nossa, eu com o Júlio, né? Enfim, compartilhar com a gente. Eu vou deixar a live salva, né, Bia? Eu vou deixar a live salva, tá, Júlio? E aí o Eu vou pessoal pode colocar lá no comentar. meu também. Eu baixo ela e jogo lá no meu também, para o pessoal que não pôde entrar nesse horário poder assistir. Vamos fazer o segundo round, ficou tão curtinho. Né? A gente Vamos! aprofunda e eu quero também que o pessoal conheça o seu trabalho, um pouquinho mais de você, que tem um trabalho muito rico. Vamos marcar esse segundo round. Vai ser muito legal mesmo que a gente possa seguir. Pessoal, escreve aqui, quem estiver aí online ainda, por que valeu a pena a gente ter estado juntos, né? Um agradecimento especial ao Júlio por ter, nossa, dedicado um tempo tão extraordinário, ter dado dicas. Essa live aqui vale a pena depois pegar, anotar vários pontos, né, Bia? A Bia até estava ali anotando, Júlio. Eu anotava no celular, anotava na caneta, porque realmente foi muito rico. Várias pessoas estão colocando aqui. Nossa, já acabou. Muito bom. Assim, Obrigado. como um fechamento com chave de ouro sobre o Setembro Amarelo, o que você pode trazer como uma dica para as pessoas que querem ajudar quem está com problema de depressão ou está passando por uma depressão? Fala sobre saúde. Qualquer coisa que envolva saúde, prosperidade, vida, alegria, possibilidade, qualquer sentido, em qualquer contexto da vida. Trabalha isso. Foca nisso. As pessoas à sua volta. Mais nada. Não precisa fazer nada. Simples assim, né? Hum. E se precisar da nossa ajuda, @psicólogo Furlaneto, siga conteúdos incríveis, extraordinários. Eu estou aqui também, fala com a Ceivaz, conta com Privilegiado. a gente. E em Estamos breve a gente sempre aqui. informa a data, então, da nossa próxima conversa, que Isso. com certeza a gente já vai alinhar. Vamos amadurecer o Vou próximo encontro. fazer um print, peraí, deixa eu desativar os comentários aqui para fazer um sorriso. 1, 2, 3 e já! Yay! Pessoal, posta ali, hashtag Setembro Amarelo, para a gente multiplicar essa iniciativa também, tá bom? Júlio, mais uma vez, prazer, que honra, e até nosso próximo encontro. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.